Fala pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar aí sobre as unificações tardias, né? O caso da Itália e o caso da Alemanha. Bom, esses países, esses territórios, né, da Europa, eles estiveram fragmentados sem uma unidade política até o final do século XIX, até 1870, ok? Lembrando que em 1870 o Brasil já tinha consolidado o seu território, né? E já tinha inclusive feito a independência. Enquanto isso, a Itália e a Alemanha nem eram unificadas ainda, né? E como é que era a Itália e a Alemanha até 1870, né? Eram territórios que tinham uma unidade cultural, né? Então você sabia que você estava na Itália por conta da língua italiana, né? Da cultura italiana. Você sabia que você estava na Alemanha, que não era exatamente esse o nome, porque você estava falando alemão, né? Estava num local de cultura alemã. É curioso até o fato de que, por exemplo, quando se fala em Martinho Lutero como alemão, Martinho Lutero nasceu no final do século XV, então ele não era efetivamente alemão, já que a Alemanha só existe enquanto Estado Nacional unificado, com essa unificação que a gente vai ver aí da década de 70 do século XIX. Né? Beleza? Então, bom, o que a gente tem que pensar aí é que essas unificações elas estão acontecendo num contexto do século XIX, né, no contexto da consolidação do capitalismo, no contexto da segunda revolução industrial, no contexto da consolidação da burguesia. Né? É no século XIX que a gente tem a segunda revolução industrial, é no século XIX que a gente tem a consolidação do capitalismo, é no século XIX que a gente tem o movimento operário se organizando na Europa e fazendo uma série de reivindicações. É também no século XIX que a gente tem o barbudinho ali alemão, o Karl Marx, que escreve o Manifesto do Partido Comunista, incentivando os trabalhadores europeus a lutar por uma série de questões. Então, o século XIX é um período bastante agitado ali na história europeia, né? E foi inclusive isso que fez com que muitos imigrantes italianos e alemães viessem para o Brasil e para a América nesse período. E isso se intensificou, a imigração europeia, principalmente da Itália e da Alemanha, na década de 70, no final do século XIX, principalmente por conta da unificação que não aconteceu de forma pacífica. A unificação italiana e alemã, elas tiveram algo assim muito em comum, porque ambas foram conquistadas, foram alcançadas na guerra, né? Foram processos, digamos, beligerantes, né? Foram processos violentos, né? E isso gerou muita guerra na região, fazendo com que os mais pobres, né, procurassem outros territórios para viver. E por isso que muitos italianos vieram para o Brasil no século XIX, porque o governo imperial brasileiro incentivava e também por conta da questão complicada que estava na Europa. Ok? Então quero que vocês percebam que a unificação ela acontece num contexto de revolução industrial, de consolidação do capitalismo, de consolidação do poder da burguesia. Ok? Uma outra questão que eu quero que vocês percebam é que a unificação italiana e alemã ela está ligada à questão aí das influências, né, das revoluções que aconteceram na França em 1830 e em 1848. Né? A gente já viu aí que em 1830 e em 1848 aconteceram revoluções na França, de 1830 para derrubar o Carlos X e a de 1848 para derrubar o Luís Filipe de Orleans, que inclusive era chamado de rei burguês. Né? E essas ondas revolucionárias na França, elas eram muito, como é que eu posso dizer, é, é, influenciadas pelo ideal do nacionalismo, né? Influenciadas pelo ideal do liberalismo e até também do socialismo. Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é que o nacionalismo e o liberalismo são duas ideologias que também vão colocar, digamos, lenha na fogueira aí para alimentar esse processo. O nacionalismo é a ideia
de que o povo que tem uma origem, uma mesma origem, não é? que fazem parte de uma mesma nação, tem o direito de se unir, não é? Num território nacional e formar o seu país. E o pensamento liberal é o pensamento típico da burguesia, né? Que defende a ideia de liberdade jurídica, né? E liberdade também econômica. Né? Lembremos aí do Iluminismo, lembremos de John Locke e de Adam Smith. Tá? Então, o nacionalismo e o liberalismo são ideias que influenciam no processo de unificação da Itália e da Alemanha. Agora, o principal fator que motivou essas unificações não foram motivos assim de cunho ideológico, não foram apenas essas ideias do nacionalismo e o liberalismo, foi a questão econômica, foi essa questão aí de pano de fundo que eu tentei mostrar para vocês que está ocorrendo no século XIX, que a gente até falou isso quando tratou de História 1, né, de História do Brasil, que eu enfatizo bastante essa questão aí de tentar entender que o século XIX é um século de profundas transformações por conta do capitalismo, por conta da Revolução Industrial, por conta do protagonismo da Inglaterra. Inclusive, a gente vai ver aí que a Alemanha vai arrumar uma treta, né, com a Inglaterra, que era o país mais poderoso, mais industrializado do mundo. Mas vamos lá para a gente não se enrolar e não demorar muito, porque hoje só tem um tempo, né? Bom, então a Itália estava dividida, a Alemanha estava dividida, né? Cada cidade era um governo. Você tinha, por exemplo, na Itália, Florença podia ser uma monarquia, Veneza podia ser uma república, enfim, cada região se organizava política e economicamente ao modo que quisesse. Elas tinham em comum a língua, a cultura, né? Mas politicamente não existia uma unidade, ok? Em 1830 vai surgir na Itália um movimento chamado a Jovem Itália. Isso muito influenciado por conta ali das revoluções que ocorreram na França, não é? Contra o Carlos X. Mas esse movimento não foi, digamos, capaz de levantar efetivamente a bandeira da unificação. Tá? Mas, de todo modo, ele já foi ali um movimento que sinalizava, não é? A necessidade de mudança, não é? Na estrutura política da Itália. Em 1848, um novo movimento vai surgir. Ele é, inclusive, segundo alguns autores, uma espécie de upgrade da Jovem Itália. E esse movimento é o Risorgimento, né? Que traduzindo aí seria ressurgimento. E o que eu queria que vocês notassem, inclusive eu coloquei aí, né? Eu queria que vocês observassem que esse nome ressurgimento, ele apela, não é, para o discurso nacionalista e também para o discurso de exaltação de um passado glorioso. Né? O que os italianos em 1848 estavam querendo fazer é dizer, olha, nós já fomos um grande país, não é? Estavam tentando ali resgatar a história da grande Itália, não é? Quando era lá Roma, né? No Império Romano. Então, o que eu quero que vocês percebam é que esse nacionalismo responsável por essas unificações tardias, ele é um nacionalismo exagerado, bastante acentuado, não diria talvez exagerado, mas bastante acentuado, que vai no século seguinte, ou seja, no século XX, exagerar e dar origem ao nazifascismo, mas também não é só o nacionalismo, não. É essa questão da exaltação de um passado glorioso, né? Essa ideia de resgatar na memória das pessoas esse orgulho nacional, esse sentimento de pertencimento, ok? E isso foi feito, claro que não sem propósito, tá? É claro que isso foi feito para conseguir da população um apoio ao processo de unificação, ok? E quem é que mais está interessada em criar esse sentimento de nacionalismo e exaltar essa ideia de passado glorioso aí no coração, na mente das pessoas? Uma classe social e econômica que é a burguesia, né? Então, uma outra coisa que é interessante a gente perceber é que no caso da Itália, no caso da Alemanha, é a burguesia
a grande líder do processo de unificação, né? Porque ela está interessada em ampliar os seus mercados, ok? Mais ou menos como aquela historinha que a gente viu lá no final da Idade Média, né? Quando a burguesia apoia a unificação dos estados nacionais modernos, porque ela não estava interessada naquela divisão em feudos, ok? Então é mais ou menos essa mesma história. A burguesia no século XIX desejando a unificação da Itália e da Alemanha, não por uma questão unicamente nacionalista, mas também por uma questão econômica. Porque se eu tenho o território unificado, eu amplio, né, o mercado consumidor e também amplio as regiões em que eu posso conseguir matéria-prima. Okay? Então, percebam aí a liderança da burguesia nesse processo. A onda revolucionária de 1848, né, que foi esse movimento aí, do ressurgimento, ele acabou meio que assustando as elites, né, devido à radicalização, principalmente no sul da Itália. Eu já vou dizer o porquê. E a burguesia acaba passando aí a pegar a batuta, né, digamos assim, do processo, pegando aquele instrumentozinho que o maestro usa ali para reger a orquestra, ou seja, tomando a direção do processo, ok? Então, só para eu falar aí, antes que eu me esqueça, a questão da diferença entre o norte e o sul da Itália. E essa diferença também acontecia no caso da Alemanha. Tanto no norte da Itália quanto no norte da Alemanha, essas regiões do norte eram mais industrializadas, ok? E o sul menos industrializado. No caso da Itália, essa diferença parece que é bastante nítida e dizem, né, aqueles que já conheceram a Itália, que no sul assim, é meio parecido até com o Brasil, né? Não é tão desenvolvido, ok? Então, no sul, o movimento em defesa da unificação vai se radicalizar, mas isso eu vou falar já já, porque o movimento de unificação da Itália ele vai se dividir em dois processos, né, que depois vão se unir. A liderança do norte, do Vítor Emanuel, né, e a liderança do sul, do Garibaldi. Okay? Então essa Revolução de 1848 assustou as elites e elas acabaram percebendo que era necessário liderar o processo de unificação. No norte da Itália existia um reino, o reino do Vítor Emanuel, como eu acabei de dizer, né, que era o reino de Piemonte e Sardenha. Esse reino ele era bastante industrializado, né, e ele, com o apoio da burguesia, vai liderar o processo de unificação. Inclusive, em 1852, né, o Vítor Emanuel, o rei do Piemonte e Sardenha, vai nomear como primeiro-ministro do reino, do seu reino, o Conde Cavour, né, como era conhecido Camilo Benso, ok? No geral a gente chama de Conde Cavour. Esse cara, engraçado que ele vai desempenhar um papel meio semelhante àquele que o Otto von Bismarck realizou na Alemanha, a gente vai ver isso mais adiante, né? E aí ele tinha meio que a tarefa de fazer a unificação combinando, né? O Bismarck vai fazer mais isso, mas o Cavour também, combinando guerra, ataque militar com negociações diplomáticas, né? E tanto na Itália quanto na Alemanha você tem o território fragmentado e você tem a influência de países europeus sobre essas regiões, principalmente da França, da Áustria e no caso aí da igreja, né? A igreja aí não era até então o Vaticano não existia enquanto território independente, então não seria correto aí de se referir à igreja como um país ainda nesse momento. Bom, mas o fato é que tanto na Itália quanto na Alemanha, Áustria e França estavam ali meio que desejosas de influenciar o que estava acontecendo nesses territórios. Tá? E no caso da Itália, a França vai apoiar o processo de unificação. A gente vai ver que no final algo meio que vai dar errado, mas no geral a França apoiou o processo de unificação italiano. Tá? Então, o reino de Piemonte é o reino mais industrializado e o Vítor Emanuel, rei desse reino, vai nomear o conde Cavour, né, para liderar ali o processo de unificação, combinando negociações diplomáticas com guerra, ok? E perdoem aí que meu teclado está com muito problema e eu estou percebendo que algumas palavrinhas aí saíram meio que com algumas letras comidas, né? Bom,
E aí o Cavour vai fazer o quê? Ele vai estimular a produção industrial, né? Essa é uma das palavras que está comida, e vai reformular o exército da Itália, né? Permitindo, inclusive, que mais pessoas entrem no exército, né? Gerando ali também uma espécie de geração de emprego, né? E além disso, ele vai fazer uma aliança, não é, o Conde Cavour, com a França contra a Áustria, ok? Então, depois, se vocês puderem, percebam aí que a Áustria está mais a leste, né, na Europa, e a França está mais a oeste, e a Itália está ali no meio, digamos assim, ok? Somada a essa liderança do Vítor Emanuel e do Conde Cavour no reino de Piemonte e Sardenha, tem um outro carinha que também vai lutar pela independência, pela unificação da Itália, que é o Giuseppe Garibaldi. Esse cara, inclusive, veio parar aqui no Brasil na Revolução Farroupilha, ok? E ele vai liderar no Sul um movimento popular favorável à unificação da Itália. Só que, como eu já disse, o sul da Itália era mais pobre, né? E isso vai fazer com que o movimento do sul fosse mais radical, né? Inclusive, a radicalização do processo no sul, né, vai despertar ali novamente o temor das elites italianas de que aquela revolução pudesse, sei lá, se descambar aí numa revolução socialista, até porque nesse momento o Marx já tinha escrito o manifesto e as ideias socialistas já estavam ali bastante presentes na mente dos europeus daquela época. O fato é que o Garibaldi, né, ele lidera o processo de unificação da Itália no sul, e quando ele percebe que a coisa está meio que fugindo do seu controle, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba abrindo mão do seu projeto de unificação. Ele desejava fazer a unificação e instaurar uma república. O Vítor Emanuel já era rei e, é claro, queria uma monarquia. E aí, percebendo que o processo podia se radicalizar e virar uma revolução ali, talvez sem controle, ele vai e faz o quê? Em 1861, ele abre mão do seu projeto de unificação, né, em torno de uma república, e apoia o projeto de unificação do Vítor Emanuel do reino de Piemonte e Sardenha, por considerar que esse reino tinha mais condições ali de levar o processo adiante. Então, eu acho isso interessante, e eu acho que o Garibaldi leu Maquiavel, né? Eu até pensei em escrever e explicar isso, mas aí ia ficar meio longo, né? Por quê? Porque Maquiavel é um cara lá do século XV que escreveu no iníciozinho do século XVI, em 1513, se não estou enganado, um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, que é um clássico até hoje, né, ele estava meio que dando dicas, né, meio que estava dando conselhos, né, para que fosse feita a unificação da Itália, né? Então vejam, lá no século XVI, né, 1513, século XVI. Então, o Garibaldi possivelmente leu Maquiavel, porque o Maquiavel, lá nesse livro, ele diz o seguinte: um bom cidadão é aquele que coloca os seus interesses individuais abaixo dos coletivos, ou seja, coloca os interesses coletivos da sociedade acima dos individuais, né? E aí o Garibaldi fez isso. Ele colocou o interesse da Itália acima do seu próprio interesse e abriu mão da sua luta, né, para apoiar o Vítor Emanuel. E aí foi feita grande parte já da unificação da Itália em 1861, com esse apoio do Garibaldi. Só não foi concluído porque ainda restavam duas questões ainda para ser fechada a unificação da Itália, que era a cidade de Veneza, né, lá no norte, que era muito industrializada, o norte todo, como eu já disse, e a cidade de Veneza tinha muito controle dos austríacos, né? Então a Itália vai ter que fazer uma guerra contra a Áustria para conseguir tomar posse de Veneza. E depois a questão de Roma. Os italianos naturalmente queriam que Roma fosse a capital da Itália, só que Roma era controlada por quem?
pela Igreja Católica. Quando eu falo igreja aí, sem especificar qual é, eu estou falando da Igreja Católica, tá? E aí o Papa da época, né, o Pio IX, ele simplesmente se recusou a reconhecer a unificação da Itália. E aí ele se manteve lá dentro do Vaticano prisioneiro, né, se dizendo prisioneiro, não foi o Vítor Emanuel que prendeu ele, não. O próprio Pio IX que disse, olha, daqui eu não saio, não reconheço o Estado italiano. E aí o exército italiano não invade Roma porque os franceses que apoiavam a unificação italiana acabam, nesse caso, apoiando a Igreja Católica, apoiando o Pio IX, né? Porque a França era muito católica, né? E era uma grande aliada da Igreja. Então, a unificação. Aí depois a Itália vai ter que fazer uma guerra contra a França, né? Porque a França estava ali meio que atrapalhando a consolidação da unificação italiana. Uma vez que a Itália vence a França, é de fato feita a unificação italiana, mas o Papa continua sem aceitar, sem reconhecer, né, a independência, a unificação da Itália. E aí isso só vai ficar resolvido em 1929, quase 60 anos depois, quando o Benito Mussolini faz um acordo com a Igreja, né, onde ele reconhece a soberania da Igreja sobre o território do Vaticano. E aí o Vaticano foi entregue para a Igreja, ok? E a Igreja que tem autonomia sobre aquele território. Aí isso no Tratado de Latrão, em 1929. Mas a unificação foi concretizada ali em 1870, ok? Bom, agora a gente vai ver aí a questão da Alemanha. A Alemanha, ela estava na mesma situação que a Itália, né? Não existia uma unidade política, o que existia era um território de língua alemã, de cultura alemã, tá? E além disso, quando Napoleão foi definitivamente derrotado em 1815 e foi feito o Congresso de Viena, lá na Áustria, né, o Sacro Império Romano Germânico, como era chamada a Alemanha, que depois passou a ser chamado Confederação do Reno, né, porque o Napoleão colocou esse nome, Napoleão I, aí em 1815 ele foi definitivamente derrotado e o Congresso de Viena dividiu esse antigo Sacro Império Romano Germânico, ou a Confederação do Reno, em 39 estados independentes, né? E aí foi criado a Confederação Germânica, tá? Existia algumas questões que uniam, né? Tinha lá, por exemplo, uma espécie de parlamento que valia para esses 39 estados, mas não existia efetivamente uma unidade política. Esse parlamento aí era a Dieta de Frankfurt, né? Bom, então cada um por si, Deus por todos, e existiam dois desses 39 estados que eram mais importantes, que era a Áustria e a Prússia, né? A Áustria, ela era mais aristocrática, a Áustria era mais conservadora, por isso que inclusive ela que encabeçou o Congresso de Viena, foi ela que cedeu o seu território para fazer o Congresso de Viena. E a Prússia era mais burguesa, né? A Prússia tinha um desenvolvimento industrial, capitalista, muito mais notável, né? E elas passaram a rivalizar ali para saber quem influenciaria mais os outros estados dessa Confederação Germânica, né? E a Prússia, à medida que se industrializava e que se destacava economicamente, ela ainda queria o quê? Ela queria liderar, ela queria fazer o processo de unificação. A Áustria não. A Áustria já era um país muito poderoso, já era um país com seu território muito bem estabelecido, então ela não tinha interesse na unificação, mas a Prússia tinha, ok? E aí isso se deu, né, como está escrito aí, esse interesse da Prússia em fazer a unificação se deu por conta desse rápido desenvolvimento industrial que ela teve, né, que inclusive fez com que ela chegasse bem próximo, economicamente falando, da Inglaterra. E é interessante que a Inglaterra foi a pioneira, né, na Revolução Industrial.
A França estava ali, digamos, em segundo lugar, e a Prússia, quando começa a Revolução Industrial, ela já começa passando a França e chegando próximo da Inglaterra, né? Então, ela vai ameaçar ali até os interesses ingleses, causando uma espécie de desequilíbrio, né, de poder na Europa. Tá? Bom, tive que parar aqui. Bom, seguindo aí o que eu estava falando, então foi esse desenvolvimento econômico e industrial da Prússia que deu a ela a condição de fazer a unificação política, né? Em 1834 foi criado o Zollverein na Confederação Germânica, uma espécie ali de tipo Mercosul, União Europeia, mercado de livre comércio, né? Para inclusive facilitar a circulação de mercadorias na região. Isso favoreceu muito a Prússia. A Áustria, inclusive, ficou de fora desse livre mercado, digamos assim. Com isso, a Prússia enriqueceu ainda mais, né? Criando condições, dando condições ao seu rei de aparelhar o exército e de criar ali mecanismos para, de fato, fazer a unificação, né? Em 1862, o Guilherme I, o rei da Prússia, nomeou Otto von Bismarck para ser o primeiro-ministro, né, da Prússia, e ele que vai fazer aquela questão ali de combinar negociações diplomáticas com guerra, né, muito mais do que o Conde Cavour na Itália. O objetivo era conduzir a unificação, como eu já disse, combinando negociações com conflitos, né? E pela unificação, até uma aliança com a Áustria, de novo aí eu comi uma letra, né? Era necessária. Lembrando que a Prússia e a Áustria eram inimigos, tá? Mas por que foi feita essa aliança que eu inclusive coloquei entre aspas, né? Porque o Bismarck queria dois territórios de língua alemã que estavam sob o controle da Dinamarca, né? Eu não vou ousar, né, falar o nome desses dois territórios, porque possivelmente não vai sair nada próximo da realidade. Mas o fato é que, interessado nesses dois territórios da Dinamarca, Áustria e Prússia fazem uma aliança, né, para fazer uma guerra contra a Dinamarca e conquistar esses dois territórios. Mas a lógica alemã, a lógica prussiana, a lógica do Bismarck era: conquistei a Dinamarca, aí eu rompo essa aliança com a Áustria. Só que, claro, ele não avisou isso para os austríacos. A lógica, inclusive, que ele passou para os austríacos era: olha, a gente vai invadir a Dinamarca e uma cidade fica com vocês e outra cidade fica com a gente. Só que não foi isso que o Bismarck fez. Ele atacou a Dinamarca, venceu a Dinamarca, conquistou as duas cidades e até chegou a dar à Áustria uma das regiões, mas começou a logo dizer que a Áustria não estava controlando direito a região, enfim, começou a criar uma série de embaraços de propósito para fazer a guerra, né? E aí, 2 anos depois, em 1866, há uma guerra entre a Áustria e a Prússia, né? A Áustria foi derrotada em 7 semanas, o que mostra aí a supremacia, não prussiana, né? O poder bélico que a Prússia tinha. E lembrem que a Áustria também é um país muito poderoso, né? Então, em 1866, quando a Prússia vence a guerra contra a Áustria, né, basicamente ali a gente já tem a unificação da Alemanha. Só que só a unificação da região do norte, da região mais industrializada, da região que sofria mais influência da Prússia. Só que ainda faltavam regiões ao sul, principalmente as regiões que faziam fronteiras com a França, né? E aí, para conquistar esses territórios ao sul, a Prússia ou a Alemanha vai ter que arrumar um problema com a França, porque a França não vai aceitar, né, que os alemães ou os prussianos ficassem ali na sua fronteira disputando territórios. Tá? Então, uma vez resolvido o problema com a Áustria, agora o Otto von Bismarck vai arrumar um problema com a França para conquistar os territórios ao sul da Alemanha. Né? E aí vai ser feita a Guerra Franco-Prussiana. Tá? Essa guerra
vai terminar em 1870 com a derrota da França, em 1870, 71, com a derrota da França. A França, inclusive, após derrotada, teve que ceder dois territórios importantes, ricos em minério, que eram muito interessantes para a Prússia, que estava se desenvolvendo industrialmente, que era o território de Alsácia e Lorena, né? Teve que pagar uma indenização aos alemães e ainda teve que celebrar a vitória do inimigo no Palácio de Versalhes, onde Luís XVI governava lá antes de acontecer, quer dizer, antes não, né? Antes de morrer, até acontecer ali a Revolução Francesa. Então, simplesmente, eu quero que vocês tomem atenção nisso, porque a gente vai chegar num momento que a gente vai ver a Primeira Guerra Mundial e a gente vai falar de uma coisinha chamada Tratado de Versalhes, e aí vocês vão ficar com pena da Alemanha, né? Mas percebam, não existe bonzinho nem malzinho em história, mas percebam que a Alemanha, ao vencer a França, né, na Guerra Franco-Prussiana, para fazer a unificação, né, a Alemanha simplesmente meio que esculacha a França, né? Vence a França, toma dois territórios dela, exige uma indenização e ainda exige que ela celebre a vitória no Palácio de Versalhes, tá? Então isso vai alimentar o revanchismo entre esses dois países e isso vai se arrastar aí até 1914, quando o circo vai pegar fogo, tá? Então percebam que a Primeira Guerra Mundial ela tem um pano de fundo que remonta a essas unificações tardias, a unificação da Itália e da Alemanha. Após a unificação, a Alemanha pôde então promover o seu desenvolvimento industrial sem maiores problemas e logo se tornou uma potência, inclusive ameaçando os interesses da Inglaterra, ultrapassando economicamente a França, colando na Inglaterra, e foi isso que gerou muitos atritos, né? Que geraram, como eu disse, a Primeira Guerra Mundial e também que geraram ali alguns conflitos na partilha da África, né? E da Ásia, porque os ingleses e franceses ficaram com mais territórios e os alemães ficaram com menos, né? Embora eles também tenham se desenvolvido muito industrialmente. E o interessante que eu gostaria de pensar, né, e compartilhar com vocês antes de terminar é o seguinte: como que a Prússia conseguiu entrar tardiamente no processo de Revolução Industrial e conseguiu, mesmo entrando tardiamente, ela conseguiu tão rapidamente chegar próximo da Inglaterra? A questão é que quando a Prússia começa a sua Revolução Industrial, a Inglaterra já tinha feito a sua primeira há muito tempo, né? Então a Prússia ela já contou, digamos, com instrumentos mais eficientes, com maquinários mais modernos, ela não precisou passar por toda aquela fase inicial da Revolução Inglesa, ela não precisou engatinhar, digamos assim, ela já chegou correndo na Revolução Industrial e isso deu ali à Alemanha um peso muito forte na Europa, né, gerando uma espécie de desequilíbrio europeu. Se a gente pudesse remontar, inclusive, o Congresso de Viena, a gente veria aí que ele foi fundamentado em três princípios: legitimidade, equilíbrio e restauração. E no princípio de equilíbrio, o que se pressupunha era justamente o quê? Que um país não pudesse ficar muito mais poderoso que o outro para não gerar problema, para não gerar rivalidade, para não gerar guerra. E com a unificação da Alemanha, o desequilíbrio vai imperar, o equilíbrio europeu tão desejado pelo Congresso de Viena vai por ralo abaixo, e aí a gente vai ver no que vai dar. E eu já adiantei que é a Primeira Guerra Mundial e antes da guerra, os conflitos pela disputa da África e da Ásia no contexto ali da corrida imperialista. Bom, é isso. E qualquer dúvida é só falar comigo.